17 de janeiro de 2018. Vai começar o Campeonato Paulista. Estadual mais difícil do Brasil inicia nesta quarta-feira. Às 9h45, o Corinthians recebe a Ponte no Pacaembu. Do lado da Ponte, Eduardo Batista vem com um elenco praticamente novo para 2018, mas espera surpreender o Corinthians hoje à noite no Pacaembu. Copinha define os 8 clubes que seguem na competição. Avaí surpreende e elimina garotos do Timão. E ainda, as informações ao vivo da estreia do São Paulo no Paulistão. A preparação de Palmeiras e Santo André para o duelo de amanhã. E Ronaldinho Gaúcho anuncia oficialmente sua aposentadoria. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite, muito bom estar de volta ao Gazeta Esportiva e o programa dessa quarta começa falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior vencedor da competição com 10 títulos. O Coringão foi eliminado após a derrota para o Avaí por 2-0. O resultado também acabou com um tabu que começou em 2014 e terminou com uma invencibilidade de 31 jogos sem derrotas. Em Araraquara, a Zebra decidiu dar as caras na partida entre Corinthians e Avaí. Lucas Minelli fez pênalti em Caio Paulista. Na cobrança, Rael bateu forte. O goleiro Felipe chegou a tocar na bola, mas ela entrou. 1-0. No segundo tempo, um erro absurdo da defesa corintiana definiu o resultado do jogo. Alisson aproveitou a oportunidade e deixou o dele. 2-0 Avaí. A derrota encerrou com uma invencibilidade de 31 partidas do Timão na Copa São Paulo. O adversário do time catarinense será o Flamengo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que a fiel torcida ficou aí desiludida, chateada, mas a Copa São Paulo eu ainda acho que muito mais que o título é a revelação de novos jogadores. E a mesmo inchada do jeito que está, que dificulta muito esse garimpo, o Corinthians feito um bom trabalho na base, tem revelado bons jogadores para o time de cima. Nesse time mesmo tem alguns jogadores de destaque, o próprio Oia é um jogador que pode futuramente ser aproveitado. E o Corinthians ontem perdeu o jogo, até porque se afobou depois, não teve que buscar o resultado, até tentou algumas oportunidades, mas não conseguiu criar, embora tivesse a posse de bola. Faz parte do jogo. O Corinthians é o maior vencedor da Copinha, tem 10 títulos, nenhum time venceu tanto a competição, mas também que não... É bom ter isso no currículo, mas também não significa muita coisa, exceção feita ao fato de que o trabalho na base está sendo bem feito. Pelo menos o Corinthians tem cumprido o papel de revelar bons jogadores. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu não vejo mais isso aí não, faz tempo que eu não vejo. Só vejo o jogo que eu trabalho. Porque eu conheci o idealizador da Copa São Paulo, Fábio Lazari, e era uma competição realmente para revelar gente. Naquela época não tinha o que tem hoje, né? Hoje você tem campeonatos acompanhados por todos aqueles que vivem no futebol. A partir do sub-11, sub-15, então, por exemplo, esse menino Oia, desde os 15 anos ele tem um contrato com uma empresa de material esportivo, ganha um salário elevado, quer dizer, não é nenhuma novidade. Tem mais isso. Ela está aí, como não tem nada para a gente fazer no começo do ano, então vai isso aí, né? Mas vai diminuindo cada vez mais. Não tem grandes eventos o ano inteiro, tem os campeonatos. Até o Campeonato Paulista começa a acontecer concomitantemente. Né? Não tem mais sentido. Antes era o único que tinha. Hoje não. Hoje é uma competição a mais, não quer dizer nada. Jogar bem aí não quer dizer que você vai jogar bem quando vira profissional. E o contrário também, não quer dizer nada. 128, você não pode levar a sério uma competição com 128 times. Bom, e a eliminação do Corinthians na Copinha é o tema da nossa enquete de hoje. Tem uma lenda que corre entre os corintianos que sempre que o time vence a Copinha, o time profissional também conquista alguma coisa. E é justamente isso que a gente quer saber. Já que isso não vai ser mais possível, a pergunta vai para o futuro da temporada do Timão. O Corinthians ter sido eliminado da Copinha é um mau presságio? Sim ou não? Eu voto na enquete do site. Para os supersticiosos, sim. Normalmente quando o Corinthians ganha a Copinha, ganha pelo menos um torneio. Ano passado ganhou? Ganhou. Foi campeão paulista e foi campeão brasileiro. 2015 também. Mas não, bobagem.
Supersticioso, não muda nada. Supersticioso fala que sim? Então sim. Sim. Eu também sou um pouco Supersticioso é tudo. Tudo que você possa imaginar, tudo. Qual? Tudo. Fala uma. Todas. Essa que você fala de gato preto, passar debaixo de escada? Não passe nada disso. Nada. Eu passo embaixo de escada. Não gosto de sexta-feira 13, nada. Eu não ligo. Tudo que você possa imaginar. Você tem alguma superstição? Não, acho que não. Eu tenho uma só, deixar sapato assim, morre alguém, sabe, de cabeça pra baixo. Eu também. Essa você não deixa. Todos que você tiver, todos que você souber, eu tenho, todos. Bom, então a gente quer o seu voto, vote lá no site gazetesportiva.com, tá certo? E Flamengo e Portuguesa também garantiram vaga para as quartas de final. O Rubro Negro ganhou do Audax e a Lusa venceu o Goiás. Veja os gols. Jogando em casa, no Canindé, a Portuguesa, quem diria, está entre as 8 melhores equipes da Copa São Paulo. Com este gol de Davi, a Lusa venceu o Goiás por 1-0 e se classificou para as quartas de final para enfrentar o Palmeiras. 1-0 também foi o placar da vitória do Flamengo diante do Audax. O garoto Bill fez esse gol que garantiu o time carioca na próxima fase. O adversário será o Avaí. Daqui a pouquinho, às 7h30, né, enfrenta o São Bento em Sorocaba. O São Paulo enfrenta o São Bento em Sorocaba pela primeira rodada do Campeonato Paulista. E o nosso contato é com o repórter Adriano Dolfo, que está, neste momento, no estádio Walter Ribeiro, acompanhando a expectativa para a estreia do Tricolor. Boa noite, Adriano. Boa noite para você, Michele. Nesse retorno aí seu programa, seja bem-vinda. Falamos ao vivo aqui em Sorocaba. Estamos exatamente no local onde fica a torcida organizada do São Bento e também aqui em frente no campo já os últimos preparativos para a festa de abertura do Campeonato Paulista aqui no estádio Walter Ribeiro, uma orquestra sinfônica que vai tocar o hino nacional, também alguns eventos como fogos de artifício e demais comemorações para marcar esse início do Campeonato Paulista, também para o São Paulo, que, bem verdade, perdeu jogadores importantes nessa temporada, casos do Lucas Prato, argentino, que foi para o River Plate, o Hernanes, também jogador que deixou o clube e retornou à sua equipe na China, mas o São Paulo que recebeu de presente 3 reforços. Dorival Júnior vai contar com o Jean, o zagueiro Anderson Martins e no ataque o Diego Souza, a principal contratação para a temporada. Porém, nenhum desses jogadores vieram até Sorocaba. Se a torcida do São Paulo veio a Sorocaba para acompanhar os reforços e também a equipe principal em campo, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o técnico Dorival Júnior vai colocar em campo uma equipe alternativa, cheia de jovens, deixou os principais jogadores para essa intertemporada antes do Campeonato Paulista e também as competições mais importantes. Vamos acompanhar o que disse o técnico Dorival Júnior em relação às dificuldades na preparação nesse início de temporada. Nós estamos, naturalmente, tentando proporcionar aos jogadores as melhores condições possíveis, né, para que tenhamos aí um campeonato equilibrado, fisicamente falando. O nosso pensamento nesse início é que, e a grande maioria dos clubes devam estar pensando da mesma forma, que com apenas 12 dias, né, de trabalhos é natural que você não tenha os jogadores nas suas melhores condições. Por isso que nós vamos encontrar, como outras equipes encontrarão, algumas dificuldades ao longo da competição, pelo menos nesse período inicial. Depois as coisas vão mais ou menos se encaminhando. Por isso, em razão disso, é que nós estamos tentando dar as melhores condições aos atletas e buscarmos, né, tirar um pouco dessa distância que está acontecendo, fisicamente falando. Mas que aqui nós não vamos lamentar isso, não. Nós vamos enfrentar e, acima de tudo, tentarmos fazer a equipe atuar da melhor forma possível. Por isso que mudamos os trabalhos e direcionamos para que acelerássemos um pouco mais esse processo. Nessa mudança aí de direcionamento do trabalho do Dorival Júnior, muitos atletas jovens, como havia me referido, atletas com 20 anos que estavam na categoria de base, 6 deles saídos do CT de Cotia e apenas alguns mais experientes, casos do goleiro Sidão, do Reinaldo, lateral esquerdo, fazendo a reestreia pela equipe do São Paulo. Vamos acompanhar a provável escalação do tricolor para esse jogo contra o São Bento. Sidão, Bruno, Rony, Aderlan Santos e Reinaldo.
Pedro Augusto, Araruna e Paulo Henrique. Marco Suel, Júnior Tavares e Bissoli. O técnico é Dorival Júnior. Já o São Bento aqui de Sorocaba manteve boa parte dos jogadores que disputaram o último Campeonato Paulista, também estiveram na participação na Série C do Campeonato Brasileiro e conseguiram acesso para a Série B. A grande esperança é no trabalho do técnico Paulo Roberto. O técnico, um dos mais longevos em atividade aqui no Brasil, só perde para o Cláudio Tencati de Londrina. O Paulo Roberto está há bastante tempo aqui na cidade de Sorocaba. Vamos acompanhar a provável escalação do Paulo Roberto para o São Bento. Rodrigo Viana, Regis Souza, Luizão, João Paulo e Marcelo Cordeiro. Fábio Bahia, Diego Felipe e Celcinho. Léo Itaperuna e Lucas Crispim. Na frente, Elias. O técnico é Paulo Roberto Santos. Quando bem fizesse ensinando a ganhar. Michele, telespectadores, amanhã no Gazeta Esportiva a gente conta como foi a história desse jogo São Paulo, recheado de jogadores jovens, um time alternativo em campo, e o São Bento tentando começar bem esse Campeonato Paulista e estrear aí com uma vitória aqui no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Combinado? Combinado, Adriano Dolfi, muito obrigada aí pela sua participação. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo São Paulo-São Bento? O que a gente pode esperar do São Paulo nesse ano no campeonato, Celso Flávio? Bom, na temporada acho que dá para a gente esperar um pouco mais do São Paulo, porque manteve o técnico, manteve a base, perdeu 2 jogadores, é verdade. O Prato, embora não tenha feito uma boa temporada, vai fazer falta, mas em contrapartida o Diego Souza eu acho que vai se dar bem ali na posição. Agora, nesse início de campeonato não dá para esperar muita coisa, né? Até porque o São Paulo vai com esse chamado time alternativo, é o São Paulo em campo, faz parte do elenco, mas não é o time que o Dorival pensa como titular para a temporada. E isso também faz parte do processo. Poxa vida, 2 semanas de treinamento, já tem um jogo oficial, nada mais natural de que o Dorival tome a iniciativa, porque tem uma longa temporada pela frente. Colocar esses jogadores, se não estão devidamente preparados para já entrar em ritmo de jogo, é correr o risco de perder jogador por contusão precocemente. Isso não é nada inteligente. Ter o respaldo da fisiologia por trás dessa decisão do Dorival Júnior, Flávio. O futebol é uma coisa profissional, dirigido por amadores e incompetentes. E a tal da Federação Paulista de Futebol não tem a menor ideia do que seja uma preparação, do que seja esse momento. Então é claro que isso é até irregular. Então tem que botar a molecada para jogar mesmo, mas deveria botar o campeonato inteiro. O que é o Campeonato Paulista? Da Série A ou da Série B? É a mesma coisa. Se você pegar o Campeonato A2 e botar os 4 grandes, ele vira 1. Porque é um time, são 4 times importantes e o resto um monte de time igual, que um está aqui, por acaso tá... Então o nível é muito baixo, dá para você com a molecada chegar. E se não chegar também, que se dane, tem que preparar o time para competições mais importantes que vem para frente. Então o que o Dorival está fazendo é o que a ciência manda que seja feita, só isso. Tem que fazer isso, não é uma questão de capricho. Ou coisa. Aliás, a única coisa elogiável da federação foi ter permitido que a molecada entre para jogar. Aquela frescura de 28 só era muito ruim para o próprio futebol. A propósito, eu falei da ausência, né, do São Paulo. Esqueci não. Eu pensei, mas não falei do Hernanes, que na verdade é o jogador que mais falta vai fazer para o time do São Paulo. Muito bem. O Campeonato Carioca começou ontem com uma partida. O Botafogo saiu em desvantagem no placar, mas conseguiu empatar com a Portuguesa em 2-2 com um gol no último minutinho. A Portuguesa Carioca surpreendeu o Botafogo no Engenhão logo aos 9 minutos do primeiro tempo com Sassá. Aos 35, o mesmo Sassá arriscou o chute de longe e o goleiro Jefferson aceitou. 2-0 Lusa. Na saída para o intervalo, o camisa 1 se desculpou com a torcida. A reação do Botafogo começou aos 8 minutos no pênalti cobrado por Brenner. E o empate chorado veio apenas nos acréscimos. Marcos Vinícius apareceu no meio da defesa e definiu o resultado, 2-2 e fim de papo. Sabe aquelas situações quando a gente tem dificuldade de aceitar a realidade incomoda,
o fim de um relacionamento, por exemplo. Bom, nem vamos falar disso, né? Deus me livre. Bom, Ronaldinho Gaúcho estava lá há 2 anos, passando por esse momento. Desde o fim do contrato dele com o Fluminense, após a Florida Cup de 2016, mas ele vivia esse momento meio assim, sem querer dizer o que realmente estava acontecendo, mas aí veio a aceitação e numa entrevista concedida à coluna Gente Boa do jornal O Globo, Assis, que é irmão empresário do Ronaldinho Gaúcho, anunciou a aposentadoria do craque. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o jogador surgiu no Grêmio em 96, né? 98. Foi transferido para o PSG, Paris Saint-Germain, do Neymar, em 2001. Chegou ao Barcelona em 2003, onde ele atingiu o ápice da carreira, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005. Aí, em 2008, ele foi para o Milan e em 2011 voltou para o Brasil para defender o Flamengo. Em 2012, chegou ao Atlético Mineiro, foi peça fundamental para a conquista da Libertadores em 2013. Em 2014, foi atuar no futebol mexicano, lá no Querétaro, e em julho de 2015 voltou mais uma vez para o Brasil, dessa vez para vestir a camisa do Fluminense, último clube que defendeu profissionalmente. O staff do jogador anunciou que pretende realizar uma partida de despedida após a Copa do Mundo da Rússia. E hoje nas redes sociais, a gente até mostrou lá no site gazetesportiva.com, essa notícia está repercutindo bastante. Tem o Neymar falando do Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, o Pato, enfim, uma série de jogadores do mundo todo, já que ele anunciou, o irmão dele anunciou oficialmente hoje que ele realmente parou. Tem lá a opinião, a repercussão dessa notícia entre todos os jogadores de futebol. Flávio, se bem também que esse anúncio, na verdade, é só uma oficialização. Quem encerrar a carreira, ele já encerrou a carreira. Mas é que não falava, né? Já faz tempo, né? Ele adotou uma postura, e eu respeito muito, sabe? Ele poderia ter sido o maior do mundo mais vezes. Também acho. Ele jogou 2 anos de alto nível, depois ele resolveu curtir a vida. É verdade, quando ele estava aqui no Brasil, o Flamengo foi uma curtição, o Atlético foi uma curtição. Ele jogou muito no Atlético porque o nível era muito baixo. Então ele, né, o Ronaldo gordo, feito um boi, foi um sucesso aqui. Então realmente você vê a própria volta do Jô. Claro. Né? O Jô, em declínio, virou aqui, foi importante no Atlético, no Corinthians. Então ele optou por viver a vida. Ele é um cara midiático, está toda hora nas redes sociais e tal. Mas ele teve uma carreira brilhante, foram 2 anos espetaculares, e é aí que a gente tem que valorizar mais ainda o Cristiano Ronaldo e o Messi. 10 anos que os caras estão em alto nível. O Ronaldinho encheu o saco, sabe aquele negócio? Encheu, não quero mais, já fiz tudo que tinha. Mesmo o Zidane. O próprio Ronaldo, fenômeno. Porque para você se manter no alto, você tem que estar muito ligado. É uma coisa que exige demais. Não é só jogar futebol. É muito treinamento, muita concentração, muita preparação. E é duro o cara fazer isso. E o tanto que o Ronaldinho deu para ele, acabou. E, então é um cara que passou para a história realmente. Não é surpreendente que tanta gente tenha repercutido esse momento que ele encerrou a carreira oficialmente. Aquilo que o Cristiano Ronaldo faz, ele sai da partida, todo mundo vai embora, né, para cá tomar banho, vai embora, ele entra num balde, numa banheira de gelo e fica lá, 2 horas dentro de uma banheira de gelo, pelo amor de Deus. E eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, na verdade, foi em termos de repercussão mundial, acho que foi o último grande jogador brasileiro com esse status. Tudo bem, o Kaká foi eleito melhor em 2007, mas sem o mesmo brilho. Exclusão, né? Mas sem o mesmo brilho do Ronaldo. Talvez o Neymar chegue nesse estágio. Mas, por exemplo, mas por enquanto, o último grande jogador midiático, como você quer dizer, com status de Messi, Cristiano Ronaldo... Melhor do mundo, Ronaldo Gaúcho. O Pato, ele poderia ter feito isso. Mas esse realmente não era. Ele não quis ser jogador de futebol. Aí namorou com a filha do primeiro-ministro, veio aqui, badalou e tal. Ele tinha tudo, mas de novo, é uma coisa que exige concentração, treinamento, pegada. E não está errado o cara não querer fazer. Cada um tem a vida que tem. Eu quero dizer, o cara que nasceu com esse talento, o Ronaldinho aguentou 2 anos, o Pato aguentou alguns meses, um ano no máximo. O Pato nem aconteceu, né? Essa é a então, verdade. Ele nem aconteceu. Ele foi aquela explosão. Começou no Milan brilhante e depois começaram as condições, ele se aborreceu. Como ele ganhou muito dinheiro nos primeiros contratos, falou, para mim deu e acabou. E a gente tem que respeitar cada um. E é impressionante o que ele jogava. Que nesse meio de caminho, entre Ronaldo, Kaká, até o Neymar, nós tivemos algumas possibilidades que não vingaram. O Robinho saiu daqui. O Robinho era mais, a gente achava mais que era do que era. Pois é, mas o Robinho não tinha nível. Mas havia aquela expectativa. Da minha parte não rolou. E o Pato? Exato, o Pato também, agora, que havia aquela, de outro planeta. O Neymar, ao contrário do Ronaldinho, ele é absolutamente ligado, ele é fissurado, ele é preparado para ser o melhor.
Ele tem toda a programação, ele tem uma academia na casa dele, tem profissionais só para Tem a família ali bem junto também. Muito também. ligado. O Neymar, por isso que eu falei, que é muito provável. Gente, Deus o livre, pode acontecer alguma coisa. Dentro da normalidade, ele será o melhor do mundo, porque o Cristiano e o Messi vão virar o fio e ele vai pegar esse lugar, porque não tem nem nada parecido com ele lá fora. E ele é muito ligado, ele é muito programado. Ele é um Cristiano Ronaldo em termos de cabeça para ser o melhor. Mas o Neymar hoje é melhor do que o Ronaldinho Gaúcho? Foi no ápice? Eu acho que Ele no já auge, o Neymar, eu acho que o Neymar está muito perto disso já. Muito perto, se é que já não chegou. Assim, mas tá muito é perto. que a gente não pode considerar que o Ronaldinho Gaúcho, Copa do Mundo, né? Os títulos. Foi os títulos, Liga dos Campeões da Europa. Mas olha a diferença o Neymar também ganhou a Liga da Europa, ganhou a Libertadores. O exemplo do Ronaldinho. Sim, mas é que o Ronaldo era o protagonista, né? O Neymar era coadjuvante. O Neymar, ele hoje tem a condição de protagonista da seleção brasileira, coisa que o Ronaldinho Gaúcho nunca teve. Quando ele teve em 2010, ele não segurou. Né? Então, hoje o cara é o Neymar. A gente sabe que o título do Brasil esse ano é muito possível se o Neymar estiver bem. Sem o Neymar, o Brasil não tem nenhuma chance. Nunca isso aconteceu na mão do Ronaldinho. Ele em 2005... também tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha Adriano. Eu não estou culpando. E o Neymar só tem o Neymar na seleção, né? Não estou culpando, só estou colocando. Sim, claro. E a gente volta falando de Corinthians, mas abordando a parte política do clube. Antônio Roque Cittadini, pré-candidato à presidência, teve a candidatura impugnada pela comissão eleitoral nessa semana e nesta quarta-feira o ex-dirigente alvinegro chamou a imprensa para dar a sua versão do caso. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Após ter a candidatura à presidência do Corinthians impugnada, Antônio Roque Cittadini reuniu alguns jornalistas em seu apartamento na capital paulista para esclarecimentos. A impugnação ocorreu porque Cittadini, que lidera a chapa Corinthians Mais Forte, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, segundo a Comissão Eleitoral do Corinthians, não poderia assumir a presidência do clube ocupando esse cargo. Está tudo errado. Tudo errado. A comissão esqueceu de aplicar o estatuto e quis fazer uma comissão genérica proferindo uma decisão que nenhum órgão do Poder Judiciário até hoje decretou. É uma coisa típica de utilizar mal o estatuto do clube. Acho que nós temos dois campos para trabalhar. Internamente recorrendo ao Conselho, de forma a corrigir esse equívoco da comissão, ou então no Judiciário. Os dois campos são que nós vamos usar. Na sua opinião, essa decisão pode ter sido motivada por conta da sua força nessa atual eleição? Não há dúvida. A eleição é uma eleição diferente e as chances minhas são grandes, né? Então, eu imagino que incomoda, né? Incomoda e acho que foi um erro cometido aí. A campanha está mais polarizada entre eu e o Andrés. E espero que eu vença. As eleições do Corinthians serão realizadas no próximo dia 3 de fevereiro. No pleito serão escolhidos o novo presidente e seus 2 vices, assim como os 200 novos conselheiros trienais e seus 50 suplentes. Além de Antônio Roque Cittadini, que tenta retomar a candidatura, André Sanches, Paulo Garcia, Felipe Isabella e Romeu Tuma Júnior concorrem à presidência do clube. O Santos estreia daqui a pouquinho, às 7h30, no Campeonato Paulista contra o Linense fora de casa, mas mesmo com o começo do campeonato, o Peixe segue de olho no mercado para reforçar a equipe. A notícia dessa quarta é de que Gabigol se aproximou novamente do clube paulista. A negociação com a Internazionale da Itália avançou nesta semana. Um intermediário da equipe brasileira, inclusive, está em Milão para facilitar as tratativas. E 2 fatos fazem o atacante ficar mais pertinho do Peixe. A primeira boa notícia é que o atacante aceitou reduzir os salários que ele recebe lá na Europa, cerca de R$1.200.000 por mês. A outra boa nova é de que a Inter aceitou emprestar o jogador por apenas 1 ano, o que diminuiria o montante final de que o Santos teria que desembolsar para ficar com o atleta. Agora, seria uma boa o Santos contar novamente com o Gabigol, pessoal? Sim, eu acho que é um bom reforço. Se a gente considerar o padrão do futebol brasileiro, o Gabigol tem espaço, né?
Agora, mas tem que adequar o salário, porque senão não tem espaço. Não dá, não. E outra coisa... O problema é que o salário adequar com a Inter. Essa é a Inter é que não quer pagar. É exatamente isso. Porque é o seguinte, o Santos se dispõe a pagar 300 mil reais. Parece que é o teto do Santos. Só que ele ganha R$1 milhão por mês. Tá, a Inter teria que pagar 700. Ela não concorda em pagar 700. Também é melhor ficar lá, então. Então ele teria que baixar o valor do salário, tipo assim, eu ganho 500. Mas ele não pode concordar, eu me disponho a ganhar 500 mil. Não, então, mas é isso que a Inter paga 200. Ele abre mão de 500, a Inter paga 200. O que a Inter não concorda é liberá-lo pagando 700 mil por mês. Tá certo, a Inter tá certa. Então é isso, que essa engenharia é que está sendo feita. O Santos também não consegue pagar mais de 300 por mês. Claro. Não vai. E aí ou ele fica, lá ele não vai jogar mais. Ou ele fica encostado lá ganhando R$1 milhão por mês, ou ele diminui o salário e vem trabalhar aqui no Santos ganhando menos. Esse é o impacto. E aí, porque num primeiro momento, assim, acho que até o Flávio vai concordar comigo. Num primeiro momento, é retrocesso. Você voltar da Europa para jogar. É assinar o atestado de que você não deu certo. Ponto. Não deu certo. Mas, por outro lado, a situação dele ficou tão ruim, mas tão ruim, ele não conseguiu jogar em nenhum clube na Europa. Não conseguiu jogar. O que mostra até... que o jogador, quando vai para a Europa, em primeiro lugar, ele precisa ter uma mentalidade profissional. O que acontece com esse moço, gente? Porque aqui o jogador é mimado, falam que ele é bom e ele acredita, que ele é jogador para ser titular em qualquer lugar do mundo, e aí chega lá não tem senso de grupo, sabe? Então, não deu certo, essa é a questão. Então, como não deu certo, ele até foi emprestado para outro clube na Europa, e a coisa, para o Benfica, e a coisa não rolou, até que para ele está sendo uma boa voltar para o Santos, porque aqui a gente sabe que o nível técnico é mais baixo. Para a carreira dele, ele pode se destacar, não vê o Jô. Também está com a carreira praticamente encerrada. Foi trabalhar no Japão, aí vai trabalhar num lado B da Europa. Eu acho que ele fecha completamente o mercado dele na Europa, 100%. Se ele voltar. Não terá uma carreira de alto nível. Não vai. Acabou. Mas ele pode jogar na Turquia, pode jogar no Japão, pode jogar na China. Aí é uma questão de plano de carreira. Eu vou querer jogar, porque convenhamos, ele tem um contrato longo, se ele ganhar R$1 milhão por mês, o bisneto dele não precisa mais trabalhar. Isso aí. Mas aí, de qualquer forma, ele vai ter problemas com a carreira, porque, voltando para cá, é um retrocesso enorme. O que se joga aqui não se joga lá. É outro esporte. A ideia tática é outra. Lá tem uma ideia tática definida, aqui não tem. E isso faz muito com que o jogador sinta dificuldade. Só para terminar, só para concluir rapidinho, o Hernanes não estava na reserva na China. Está aqui. Olha o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Pois é, com 6 meses de trabalho. Com uma equipe bem diferente daquela que terminou a temporada do ano passado, a Ponte Preta aposta na renovação para fazer bonito no Paulistão. E o primeiro teste vai ser daqui a pouquinho contra o Coringão no Pacaembu. O repórter Jonas Campos acompanhou o último treino da Macaquinha. Confira. Eduardo Batista terminou 2017 com um elenco e começou 2018 com outro. Hoje nós temos 11 caras que se conheceram dia 3. Um projeto novo, liderado por um treinador identificado e apegado à Ponte Preta. E eu vi a Ponte Preta em muita dificuldade ano passado. Né? Sabia que a gente ia ter uma missão difícil. Né? Infelizmente, nós não conseguimos salvar. Mas eu, de pronto, né, numa conversa com o presidente, fiz questão de ficar. Né? Saberia que não poderia ganhar o que a Ponte pagaria para um treinador de Série A. Abaixei o meu salário, foi uma verdade. Recebi proposta para ganhar o dobro do que eu estou ganhando. Né? Mas eu quis fazer parte desse projeto. Grupo renovado, com caras novas, como o meia Thiago Real, o atacante Silvinho e o goleiro Ivan, que será titular na vaga de Aranha, um dos poucos remanescentes da última temporada. Missão de formar um time competitivo em um curto espaço de tempo. Na Europa, eu lembro quando o Klopp chegou no Liverpool, ele pediu 1 ano para arrumar o time. Né? Aqui as pessoas perguntam se o time já vai ter sua cara contra o Corinthians em 15 dias. Então, né, você vê o nível de pressão que a gente vive. A Macaca, que no ano passado foi finalista do Campeonato Paulista justamente contra o Corinthians e disputou também a Série A do Campeonato Brasileiro, inicia 2018 bem diferente. A realidade é outra. Se tem uma coisa boa de tudo isso que aconteceu e está acontecendo, é a Ponte Preta voltar para a realidade dela. É apostar no futebol de base, é ter a coragem de lançar garotos, é ter a coragem de botar um Ivan para jogar, tendo um monstro sagrado aqui na Ponte Preta, que é o Aranha. Né? Isso você tem que ter coragem, porque você vai enfrentar críticas,
né? Você vai enfrentar diversas maneiras, né? Mas é ter uma pessoa aqui que tenha coragem para isso. Palavras firmes de quem no ano passado, nessa mesma época, começava a temporada à frente do badalado elenco do Palmeiras. Quando a gente ia no Palmeiras é mais fácil, as coisas vêm, tem a pressão, mas você tem o material humano. Na Ponte Preta é um trabalho mais difícil, onde você tem que sair à luta, ligar para jogador, buscar confiança. Então eu estou bem contente. Contente e confiante para encarar o atual campeão brasileiro. Time que esta semana anunciou o Emerson Sheik, jogador que vestiu as cores da Ponte no ano passado. É um jogador com potencial grande, um jogador que tem tem um espírito bom, né? Vai ajudar o Corinthians, né? Ele se identifica, um cara que foi campeão, né? Um cara que o grupo gosta muito, né? Desejo sorte a ele, sorte ao Corinthians. E no Corinthians, o técnico Fábio Carille já tem a equipe praticamente definida para o confronto que vai marcar o reencontro da Fiel com o Pacaembu. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Estreia no Campeonato Paulista, a torcida corintiana e o estádio do Pacaembu. Ingredientes que certamente irão atrair a fiel torcida e anima também quem comanda o Corinthians. Para mim é um privilégio muito grande dirigir o Corinthians no Pacaembu, né? Isso pessoal, particular, onde o Corinthians tem muitas histórias, foi a sua casa durante muito tempo, muitos anos. Então, para mim, é um privilégio. Também me sinto muito feliz em retornar no Pacaembu. O próprio trajeto do CT até o estádio já vai nos trazer muitas boas recordações. E logo mais retornaremos para casa, né? Existiu uma possibilidade contra o São Paulo, talvez não, né? Mas logo mais a gente retorna para a nossa casa, para a nossa arena. O Timão não atua no Paulo Machado de Carvalho desde agosto de 2016, no empate com o Cruzeiro por 1-1. De lá para cá, o clube passou por uma reformulação. Venceu o último Paulista e o Campeonato Brasileiro. Perdeu jogadores. Mas importante é Jô, que por enquanto será substituído por Casim. A posição de centroavante permanece a grande incógnita desta temporada, principalmente com os boatos da contratação de Henrique Dourado e o retorno de Emerson Sheik ao Timão. Conheço muito bem o Emerson, trabalhei em todo o período aqui, estou desde 2009, então todo o período que ele esteve no Corinthians eu fiz parte das comissões. Então vamos esperar o início dos trabalhos, ver como ele está, onde ele se sente bem, de acordo com cada jogo. Eu não vou fugir, né, da minha ideia, da minha forma de jogar, mas conforme o adversário eu posso usar ele aberto, se for um lado que não ataca muito, posso usar ele por dentro, posso fazer um 2-3-1 e deixar ele mais perto do 9, enfim. A carência no setor hoje ofensivo faz os números se elevarem a um patamar muito desproporcional. Sinceramente, essa é a realidade. Nós não podemos ir no mercado trazer um atleta que não estou dizendo que ele não mereça. Ele fez e muito ano passado. A mesma numeração de gols da competição mais difícil, na opinião, que o Jô fez. Então, mas é fora da curva. O provável Corinthians vai a campo com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão, Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Cleison. E no ataque, Casim. O técnico, Fábio Carille. E vamos ver agora como deve ser o provável time de Eduardo Batista para o jogo desta noite. Ivan, Emerson, Wesley Matos ou Renan, Luan Pérez e Jefferson. Jorge Mendonça e Marquinhos, Thiago Real, Léo Arthur e Silvinho. Na frente, Yuri. O técnico é Eduardo Batista. Ó, o Flávio ficou emocionado, ó, tá quase chorando. É legal. É o seguinte, ainda bem que se livrou, né, daquela babaiada que derrubou o time, lógico. Ainda bem que o Aranha vai pro banco também. O Rodrigo não apareceu até agora, sabia disso? Sério? Desapareceu. Quando eles chegaram no vestiário, no intervalo, ele já tinha ido embora, desapareceu. Mostrou bem o caráter dele. Ele tá no jurídico esse caso, que ele desapareceu. Gente, mas pode ter acontecido alguma coisa. Desapareceu, sumiu. Ninguém sabe dele, ninguém falou com ele nada. O jogo hoje, Pacaembu, né? Sempre diferente do Corinthians e tal. E eu só espero que não tenha um errinho, né? O jogo no Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta,
tem sempre um errinho. Sabe aquele pequeno erro? Não, mas um erro. Essa corneta. Ih, você já tá cornetando no primeiro jogo do campeonato. Eu agradeço a Deus velha. que o Henrique Dourado não foi contratado pelo Corinthians. Porque ele não erra pênalti, né? Do jeito que o Corinthians tem pênalti a favor, com o Henrique Dourado ia ser uma festa. Ele ia fazer 100 gols. Tá sendo injusto. Tá hoje já ia ter os 3 do Henrique Dourado. Ele faz o pênalti, bate, só eu bato igual ele, né? E ele bate aquele pênalti e faz assim, ó. Ia ser o tal do juiz tum, e ele, ainda bem que... Bom, acho que isso é indiscutível o favoritismo do Corinthians, Por quê? Por quê? Por que é indiscutível? Joga em casa, apoio da torcida, é o campeão paulista, E daí? enfim, por tudo isso. Manteve a base do time. Manteve a base Cansado, do time. não treinou, Não a tem Ponte veio com a atacante. molecada com vontade. É só não ter o errinho do juiz. Sei. Não Agora, vão perder, não. da Ponte eu vejo uma vantagem. Ter mantido o Eduardo Batista, apesar da legal, queda. né? E colocado Foi a Areia legal. no banco. E ele ter topado de ficar Duas também. Ele teve pelo menos 3 propostas de time da Série A e preferiu ficar na... Eu acho isso muito bom. Também acho achei legal, achei bacana. A gente está de volta para falar de mesa redonda. Dorival Júnior é um dos convidados do programa do próximo domingo, certo, Flávio? Sensacional, Dorival Júnior estará conosco, falando da montagem do São Paulo. O Carilli entra ao vivo, depois do jogo do Corinthians. Show! O jogo termina 9 e pouquinho e ele entra no Mesa Redonda, entrevista coletiva e tal, tudo do jogo também, do Corinthians. E o Marcinho, né, que jogou nos Corinthians, o Palmeiras vai estar com a gente também para contar umas histórias bacanas. Mesa Redonda absolutamente imperdível, Dorival Júnior é sempre uma entrevista espetacular, né? Muito e bom. o Corinthians, tudo o jogo do Corinthians ao vivo lá de São Caetano, não, domingo Não, vai ser Pacaembu. Pacaembu, então Pacaembu. Ó, só para mandar um beijo aqui pro Geraldo dos Santos, que mora em Jambeiro, no Vale do Paraíba, São Paulo, e hoje faz nasceu meu aniversário. avô. É? Jambeiro? Jambeiro, olha lá. São Jambeiro, que legal. Parabéns, feliz aniversário para você hoje. Quem estreia amanhã no Paulistão é o Santo André, que logo de cara enfrenta o Palmeiras fora de casa. A equipe do ABC Paulista aposta no trabalho de um técnico que pela 5ª vez comanda o Ramalhão. Veja na reportagem de Marina Paniza. O Santo André mais uma vez terá Sérgio Soares no comando da equipe em um campeonato paulista. Depois de uma rápida passagem pelo Goiás no ano passado, o técnico voltou pela 5ª vez ao clube onde encerrou a carreira de jogador em 2004. O Santo André, onde eu comecei minha carreira como treinador, né, a gente está aqui pela 5ª vez, como você falou. Eu me sinto muito à vontade e outra coisa é disputar um campeonato paulista, né? Um campeonato que a gente conhece bem, um campeonato forte, um campeonato que dá visibilidade. Então essas são as razões de estar de volta e espero que a gente faça um grande campeonato. O treinador de 51 anos, que livrou o Ramalhão do rebaixamento no ano passado, sabe como é difícil a disputa de um campeonato paulista. Nós chegamos aqui na 6ª rodada, né? O Santo André numa situação onde tem que fugir do rebaixamento. Então isso que a gente está trazendo de lição do ano de 17, inclusive já falei isso a eles, que a gente tem que trabalhar forte desde o início, porque o campeonato é muito equilibrado, às vezes você está brigando para não cair, ao mesmo tempo brigando para classificar, né? Que nós tenhamos aí o trabalho de só estarmos brigando por uma classificação e não naquela situação difícil que foi do ano passado. O Santo André nunca venceu um Paulistão. A melhor campanha foi em 2010, quando a equipe, também comandada por Sérgio Soares, chegou na final, mas perdeu o caneco para o Santos. Um ano depois da campanha histórica de 2010, o Santo André foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Lá ficou de 2012 até ser campeão em 2016. De volta à elite, ano passado ficou apenas na modesta 10ª colocação. Será que 2018 é ano de surpreender novamente? Nós tivemos ali em 2010 uma possibilidade muito grande de conquistar o título, né, por um lance, né, de um árbitro que entendeu que o lance era irregular, a gente não conseguiu o título naquela oportunidade de um grande Santos, né, então eu digo a eles que você tem que acreditar, trabalhando jogo a jogo, se fortalecendo dentro da competição, né, tendo consistência e se consolidando para que isso possa vir a acontecer. Eu trabalho sempre no propósito de que dá, e é isso que a gente vai procurar fazer. E o começo desta luta já será complicado. Amanhã a estreia é contra o Palmeiras, às 7h30 no Allianz Parque. Acredito que é bom você começar contra um grande clube como o Palmeiras, um time, né, que se reforçou muito bem, tem um novo treinador que eu conheço bem, que é o Roger, né, então estrear contra o Palmeiras lá, isso vai medir a força do nosso time para a competição já na primeira rodada.
É muito assunto, Rodolfo. A gente tem que conversar muita coisa aqui nos bastidores do programa, gente. Tem outro programa no meio do Gazeta Esportiva. E o Palmeiras, hein? Tá vivendo a expectativa de estreia dos novos reforços e também do novo treinador, Roger Machado. Alexandre Silvestre nos mostra como foi a quarta-feira no Verdão. Primeira coletiva de Roger Machado em 2018, repleta de mistério sobre o time do Palmeiras que estreia no Campeonato Paulista amanhã, 19h30, no Allianz Parque contra o Santo André. A começar pelo goleiro. Fora da briga está o jovem e promissor revelado na base Fusato. Mas disputam a posição Fernando Praz, Jailson e o Everton recém-contratado. Os jogadores já sabem da escolha do treinador. Antes... né, da primeira partida ou daquele que vai jogar, assim, o maior tempo possível antes do jogo eu poder definir quem vai jogar, até porque a concentração do jogador ela é diferente, né? Quando tem 2, 3 alternativas na cabeça do treinador, né, a concentração da gente acaba não sendo a mesma. Mas a minha decisão ela foi pautada por critérios técnico-táticos, né, e por justiça daquele que durante todo o período da pré-temporada, né, e dos feedbacks dados pelos seus treinadores, né, se encontram, né, no nível certo para se iniciar o ano. Eu respeito a história e a trajetória de cada um daqueles que ou conquistaram no clube ou trazem a sua trajetória vitoriosa, né, de outros lugares, mas a história deles e a trajetória deles comigo começa na pré-temporada. Roger, que time você tem na mão, hein, cara? Que bom, né? É a grande chance da tua vida como treinador? Sem dúvida, é uma chance muito importante, não só minha como crescimento profissional, mas não tenho dúvida que para todos esses atletas que estão aqui, né, continuar construindo a história do Palmeiras. Eu tenho certeza que uma história vitoriosa aqui marca a carreira de qualquer profissional. O elenco do Palmeiras é riquíssimo, muitas possibilidades e alguns egos daquele tamanho. O técnico, o professor Roger Machado se diz mais do que capaz de controlar esses egos. Os atletas não são máquinas, né? Eles vão sentir, mas como eu disse, se eles tiverem e entenderem, né, o objetivo em comum, né, mesmo que estejam jogando menos, né, que sejam utilizados em alguns momentos, né, quando todo vai bem, todo mundo se beneficia disso, eu atribuo como metade do meu trabalho. Metade é o campo, metade é o treinamento e a outra metade tão importante quanto eu ter a capacidade de fazer com que todos os atletas, como eu disse, se sintam motivados a prestarem serviços e a estarem prontos. 5 minutos é muito tempo dentro de campo, né? À medida que para fazer uma defesa que pode decidir uma partida leva 2 segundos, para um bom passe em assistência terminar numa finalização leva 5 segundos. Então que aproveitem o tempo que estejam em campo, né, porque isso vai somando pontos. Eu, Flávio, estava até escrevendo umas perguntas que a Michele fez, e para mim, dos grandes que vão disputar o Campeonato Paulista, pronto mesmo me parece que o Corinthians já tem todo esquema, manteve o técnico. São Paulo também manteve uma certa base, Santos está com novidade, e aí o Roger também está iniciando um trabalho. Claro, indiscutivelmente, o Palmeiras tem o melhor elenco do país, ou o melhor elenco de São Paulo, isso não se discute. Mas aí tem aquela velha história, e o ano passado serve como referência. Nós também apontamos o Palmeiras como o maior favorito, só que não deu liga, a coisa não aconteceu. Então fica a expectativa de como vai sair esse time do Palmeiras, sob o comando do Roger. Nomes individualmente, o Palmeiras tem. Agora, se vai dar resultado ou não, só o tempo dirá. E o Silvestre nos avisa que o Jailson treinou como titular no Palmeiras. Celso, eu discordo um pouquinho de você com relação ao dar liga. Quando o Eduardo Batista assumiu, ele já tinha um fantasma que era o Cuca. O Palmeiras era refém do título do Cuca. Então ele já entrou com data de demissão, independentemente dos resultados. Se ele tivesse a campanha do Guardiola, ele estava demitido. No momento que o Cuca demonstrasse interesse de voltar ao futebol, começaria aquela pressão em cima do presidente, que nem concordava tanto com isso, mas ele sabe como é que funciona o clube. Infelizmente, os clubes são políticos. E aí o trabalho foi interrompido.
O Eduardo, ele fez um sistema de treinamento, uma metodologia de trabalho muito diferente do Cuca. Não estou fazendo juízo de valor. Sim. Cada um trabalhava de um jeito, principalmente o sistema de marcação. Quando o time do Palmeiras estava adaptado, ele trabalhava com o Cuca de um jeito. Entrou o Eduardo, mudou completamente. Quando o time começou a se adaptar com a nova metodologia, mudou de novo. Então, quer dizer, e mudou, porque o Eduardo tinha números bem razoáveis. E mudou com nomes diferentes do que o Cuca tinha trabalhado. Isso, até porque a metodologia de trabalho era outra. Por exemplo, o Cuca gosta de um centroavante mais fixo, o Eduardo nem tanto. O Felipe Melo era absolutamente titular com o Eduardo, com o Cuca não servia, pelo jeito de jogar. Enfim, né? Uma série de situações. O Roger, ele tem um sistema de trabalho muito parecido com o do Eduardo Batista. Muito parecido. Inclusive as pessoas estão comentando, né, sobre esse campo reduzido e tal. Tem uma filosofia de jogo de marcação por zona, né, eventualmente uma marcação individual mais por zona. É um trabalho muito parecido com o que se fez no ano passado. Com a diferença de que não tem um fantasma do ano passado do ganhador, né, no caso do Cuca. Então o Palmeiras tem tudo para montar um time. É só não encherem o saco. Deixa o Roger trabalhar. Se deixar trabalhar, não tem como não dar certo. O Palmeiras tem 2 dos 5 jogadores brasileiros que sabem bater na bola melhor do que o Ederson. São os campeões de assistência. Então, tem 5 jogadores do Brasil que batem melhor na bola do que o Ederson, o goleiro do City. O Palmeiras tem 2 deles. Então tem tudo para dar certo. E vamos ao resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber se o Corinthians ter sido eliminado da Copinha foi um mau presságio. E é um mau presságio para o resto do ano do Timão. E a maioria do pessoal respondeu que sim, aos antes aí, 67% dos votos. Sacanagem com o Coringão. O Gazeta Esportiva de hoje termina por aqui. Eu volto a seguir no Jornal da Gazeta, porque o Celso Cardoso está dando o curso dele lá na Faculdade Casper Libero, né? O curso de locução. E o Flávio Prado volta na... Volto no domingo, no Mesa Redonda. E sábado, o pessoal do Guarujá. Tem 2 Santos e 2 Nem Tanto no Teatro Procópio Ferreira, lá no Guarujá, tá? Show! Eu, Vampeta, César Sampaio, Bruno Prado. Por favor, vá nos ver. 13 anos sem Bezerra da Silva, gente. Um beijo pra vocês. Boa noite. Até já.